Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao novo horário aí do Poção Mágica de Gabi. Essa semana iniciamos, a partir desta segunda, o horário de 18h20 da noite, tá? Horário de Brasília. Então, o Poção Mágica de Gabi, ele é o nosso programa semanal. Nessas últimas semanas vocês viram, eu fiz algumas lives, outros temas, outros assuntos, tá? Mas o Poção Mágica de Gabi, ele acontece todas as segundas-feiras, tá? E aí eu convido vocês para participarem aí com a gente, todas as segundas agora às 18h20. Iniciamos aqui, estamos transmitindo no Instagram e no Facebook, tá? E o nosso tema de hoje é: por que as pessoas resistem a mudanças, a mudar? Por que é tão difícil mudar para as pessoas, né? Então a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso, e aí eu convido vocês a participarem, interagirem comigo, trazer aí informações sobre esse tema, até me contarem, né? Podem me contar aqui se vocês têm essa dificuldade, se vocês acham difícil as mudanças e resistem a elas. Me contem aí como vocês sentem e percebem sobre isso, que é o tema de hoje. Todos sabem, eu sou terapeuta e justamente o tema, ele me veio esses dias, esse insight, porque as pessoas muitas vezes resistem à terapia, na verdade. Mas por quê? Porque por trás disso tem uma resistência à mudança, né? Então, quais são os motivos principais das pessoas estarem resistindo tanto a mudar a vida delas, e para isso buscar uma terapia e elas operarem através disso, do olhar para dentro, do processo terapêutico, para que possam mudar a vida delas, né? Então, o que pode ter por trás disso? Quem se habilita aí pode me mandar contribuições para a gente falando aqui, tá? Enquanto isso, eu vou trazendo aqui algumas questões que eu gostaria de colocar para vocês nesse aspecto, né? Então, qual é um dos motivos que as pessoas têm essa dificuldade e resistência? Então, vamos lá. O primeiro deles que eu trouxe para conversar aqui com vocês é o medo, né? Então, assim, as pessoas costumam ter medo do novo. Então, elas, por esse medo do novo, elas resistem a buscar algo a mais, algo que possa expandir essa consciência dela, trazendo essas possibilidades de mudança. Porque quando a gente entra num processo terapêutico, gente, a gente vai descobrindo questões, entendendo e compreendendo questões e traumas que possam ter acontecido na nossa vida, tá? E aí a consequência disso é uma mudança, tá? Então, assim, a gente costuma dizer muito que nas terapias a pessoa, ela pode iniciar o processo terapêutico para que iniciar o processo terapêutico para que a pessoa possa tenha mudanças na vida dela, no sentido assim, por exemplo, a pessoa muda de emprego, muda de carreira, separa, enfim, tem outras situações que podem acontecer na vida delas, que são consequência desse processo de olhar para dentro. Aqui no Insta a gente tá no Face e no Insta, né? O Ronaldo, né, tá comentando aqui com a gente como lidar com a desconfiança, né? Enfim, por trás da desconfiança tem muitas questões, né, Ronaldo, que a gente tem que analisar, tá? Mas normalmente a questão da desconfiança, ela pode, como eu venho trazendo bastante aqui no nosso processo terapêutico, a relação de muitas das nossas questões com nossa infância, tá? Por quê, gente? Porque na nossa infância foi onde foi construído todo o nosso consciente atual, só que através de um inconsciente, de algo que aconteceu, questões que você ficou com isso gravado no seu inconsciente, para que pudesse
para que você pudesse estar seguindo as suas questões. Então vamos lá, de repente você viu alguma cena do seu papai e da sua mamãe, em que ficou gravado alguma sensação, por exemplo, de desconfiança, tá? E isso não tá mais a nível consciente. Hoje, quando se fala, mas como eu lido com uma desconfiança, com uma insegurança, com alguma questão assim, a gente buscando lá atrás, a gente muitas vezes acha cenas e situações que possam ter ocorrido em que ficou gravado para essa criança, da forma como ela viveu, essa situação de desconfiança, tá? É bem complicado. Gente, só um minutinho. Hoje nós temos uma participação especial aqui de alguém que quer aparecer com vocês, mas ele vai sair um minutinho, tá, gente? Perdão, só um minuto. Este é o Kiron. E o Kiron hoje estava aqui, mas o Kiron fica um pouco elétrico quando ele vê eu aqui conversando, então desculpem aqui, mas aí eu tava desconcentrando um pouco, né? Vamos lá. O Ronaldo tá comentando aqui que ele não sabe lidar com isso. Ronaldo, a gente teria que ver, assim, questões pontuais, né? Buscar isso dentro do teu processo. Por exemplo, na bioconexão, a gente utiliza bastante essa técnica terapêutica para buscar dentro de você alguma questão, a origem dessa questão, tá? A origem dessa questão. Então, como eu estava explicando, a origem de muitas das nossas questões, ela está na parte da infância, tá? E aí, no momento que você tem a localização desse trauma, a gente começa a compreender o que aconteceu naquela cena, naquela situação. E quando a gente compreende, é o primeiro passo, tomando essa consciência, é o primeiro passo para que você possa mudar a sua realidade. Ou seja, mudar comportamentos que estejam relacionados à situação, por exemplo, de desconfiança, que no caso o Ronaldo está trazendo de exemplo aqui pra gente, tá? Então, são questões que é importante buscar e aprender a lidar com isso, tá? Só que assim, muitas dessas questões é importante ser visto numa sessão, dentro de uma, como se diz? De uma sessão terapêutica. Então, Ronaldo, assim, você está pedindo se eu aceito o seu convite para conversar aqui. Você ciente que você está conversando ao vivo, que depois o meu vídeo vai ficar no YouTube, você talvez acabe expondo questões suas pessoais, e aí tudo bem, a gente pode até estar conversando um pouquinho aqui, mas isso é importante, gente, porque é justamente até a proposta do Poção Mágica de Gabi e tal, de a gente trazer algumas participações sim, só que claro que essas questões elas ficam gravadas aqui ou no YouTube, tá? Então é bem interessante. Agora sim, eu compreendo que seja bem complicado lidar com isso, tá? Agora sim, pelo fato de você estar trazendo essas questões, já é uma questão que tá te incomodando e quando a gente começa muitas vezes ficar simplesmente incomodado com aquela situação, é um ponto para que dê a ação para buscar como se diz, buscar uma alternativa para que possa resolver aquilo ali. Então, quais são as alternativas? É buscar para você iniciar o seu processo terapêutico, tá? E aí você tem diferentes formas. Essa semana mesmo, uma das lives que eu fiz foi falando sobre as diferentes formas terapêuticas, que são esses processos individuais com diferentes técnicas, através da psicanálise, que é um processo mais longo, contínuo, que através da sua fala livre você vai entendendo e se ouvindo também, em que a gente vai buscando, eu como
terapeuta, eu vou te conduzindo e te ajudando, e na nossa conversa você vai muitas vezes identificando na sua própria fala como que você vai trazer isso para sua consciência, tá? Outras formas, tá? Eu vou explicar aqui primeiro essas questões, e aí se você tiver dúvida você vai me enviando aqui, tá? Porque eu tenho um pessoal também do Facebook que está assistindo e eles não vão conseguir entrar, visualizar se eu aceitar aqui no Insta, tá? Então eu vou colocar, porque também o exemplo que eu tô dando para ti, Ronald, ele é exemplo para outras pessoas, né? Então, quando a gente traz, através então ou da psicanálise propriamente dita, ou dessas técnicas, então, por exemplo, como funciona a bioconexão, né? Que é essa principal técnica que eu atuo. A gente vai buscar, eu conduzo você, mas toda a questão, como eu sempre digo, quem vai resolver a sua questão não sou eu, terapeuta, né? É a própria pessoa que vai encontrar as suas questões, tá? Então, na bioconexão, eu vou lhe conduzindo e a gente vai achar a origem do trauma. Por exemplo, como eu estava falando anteriormente, uma situação de desconfiança. Vou dar um exemplo, uma suposição, né? Então, de repente, a gente vai lá buscar e a gente achou uma cena de papai e mamãe conversando em que aconteceu alguma coisa naquela cena, que aquela criança, né, ela ouviu alguma coisa que ela registrou lá no inconsciente dela e que ficou com aquele sentimento, sensação de desconfiança, por exemplo, tá? E aí, quando você fica com essa sensação e esse sentimento de desconfiança, é como se aquela cena, aquela situação apagasse, entre aspas, mas apagasse por quê? Porque um mecanismo de defesa que o nosso inconsciente tem é colocar e apagar e fazer como se fossem uns apagões mesmo, tá? Fazendo com que a gente não lembre determinadas situações para que não mexa naquilo, não convém. Então o inconsciente, como defesa para se proteger, ele não quer mais acessar aquela cena. Por quê? Porque naquela cena aconteceu alguma coisa que, por exemplo, trouxe um sentimento de desconfiança. Então a pessoa, ela cresce, ela segue a vida dela com diversos comportamentos nas suas relações em que tem a questão de desconfiança, que foi até que o nosso amigo nos colocou aqui de exemplo, né? Então a questão de ser desconfiado com todas as pessoas, tá? E aí quando isso vai acontecendo, a pessoa, a gente busca este momento do trauma na bioconexão, por exemplo. E aí, quando a gente acha essa situação, a gente vai encontrar o que aconteceu ali na cena, qual foi a origem, entender o que de fato tinha acontecido, como de fato tinha sido aquela situação, para entender no seguinte sentido, gente, que nada é por acaso, ninguém é vítima de ninguém. Então, assim, nenhuma pessoa é vítima de ninguém. Então, por exemplo, viu lá naquela cena de infância, mas entendeu que naquela conversa do papai e da mamãe, um deles, da situação que aconteceu, nesse exemplo que eu tô dando, tinha motivos lá das questões pessoais de cada um para que aquela situação estivesse acontecendo, tá? Então, no momento que se tem o entendimento disso, é possível você relacionar as situações da sua vida atual de uma forma diferente, porque você simplesmente entende essas relações, né? Então, entendendo de que ninguém é vítima de ninguém. E a bioconexão é legal também porque, além de você identificar, a gente mexe nos nossos corpos sutis, que é a parte energética, e mudando isso na parte energética, tá? Então, são algumas questões bem interessantes. Deixa eu ver o que Ronald, eu acho que fala, né? Sim, Ronald, por exemplo, essa técnica você pode fazer, só que isso é feito em consultório, porque a gente faz, pode ser feito online, tá? Porque, como eu tô explicando, é feito através de uma condução em que a gente vai achando. E assim, gente, a gente às vezes
entra para fazer a técnica buscando, por exemplo, isso. Vamos lá, queremos achar a origem da desconfiança na minha vida, né? Que é o exemplo que a pessoa está trazendo aqui. Mas na hora o teu inconsciente te leva para um outro caminho, né? Porque pode ter outras questões para resolver, tá? Ele tá citando aqui as questões, alguma questão. Porque assim, Ronald, uma outra questão que está bastante relacionada a isso, que tá relacionado a essa questão terapêutica, é o autoconhecimento. Porque no momento que a gente começa a se conhecer, saber quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que não gosta, né? Quando a gente começa a ter esse tipo de entendimento, vai fazer com que a pessoa tenha uma outra caminhada na sua vida. Então, até as questões de desconfiança, as questões relacionadas essas questões relacionadas a inseguranças e todos esses processos vão se resolvendo na medida que você vai entendendo, tendo um entendimento de quem você é, e isso vai te trazendo mais calma, mais tranquilidade. Aqui para quem tá no Face, o Ronald está comentando com a gente que ele não se orgulha, mas que ele já foi usuário de cocaína, que hoje não usa, mas que acha que acabou entrando como uma fuga. E sim, isso é bastante comum de acontecer, a utilização de não só a cocaína, né, que seria uma droga, como eu digo, é uma droga ilícita, porque a gente tem outras drogas que são lícitas, como o álcool, como os medicamentos que estão aí pela indústria farmacêutica dentro da faculdade, tá? Porque eu também sou nutricionista, então dentro da faculdade a gente aprende como droga, e é de fato, tá? A área médica, todo o tempo a gente usa esse termo, tá? A droga tal, a droga assim, tá? Só que são lícitas, né? Então essa é a diferença. Só que sim, isso mexe com relação aos neurotransmissores, e principalmente, por exemplo, a cocaína, ela aumenta a dopamina de uma forma bem exacerbada no cérebro, e a dopamina é o nosso neurotransmissor que ele é responsável pela sensação de prazer e de prazer extremo. Então, para dar um exemplo para vocês, não só a cocaína, a heroína, drogas de uma forma geral, mas, por exemplo, o açúcar branco, ele age nessa mesma região do cérebro em que aumenta a dopamina. Então eu não sei como que o Ronald saiu desse processo de saída de uma utilização de drogas, tá? Mas de uma forma mascarada nós temos outras coisas que afetam essa área do cérebro que aumenta aí a parte de dopamina, né? Então assim, uma das coisas, né, nesse assunto que eu trouxe hoje para vocês, por que as pessoas resistem, né, a mudar e tal, e aí eu comecei falando sobre o medo, porque as pessoas têm medo do novo, e uma outra questão também tá muito relacionada à questão de falta de coragem, de olhar para dentro e buscar, porque muitas vezes a pessoa também fala da boca para fora, é um pouco como se fosse da boca para fora, de que ela quer mudar, quer buscar alguma questão, mas acaba, quando ela se depara, tá, com um primeiro impasse de alguma coisa que dói, que machucou. Lembram que eu comentei há pouco que um mecanismo de defesa do nosso inconsciente é botar tudo lá para baixo no inconsciente, naquele big iceberg que a gente tem uma pontinha para cima, que é a consciência, e todo o restante é o inconsciente. E aí, gente, quando a gente olha esse inconsciente, tem um monte de coisa lá guardada. Quando a gente começa a fazer o processo terapêutico e a gente começa a acessar aquilo ali, tem muitas vezes que que tem uma fuga também, de não conseguir continuar olhando para aquela situação, por medo, então, do novo, falta de coragem de olhar para dentro daquilo ali,
E aí, muitas vezes a pessoa não busca mais fazer a terapia, foge da terapia, né? Foge entre aspas, tá? É uma forma de falar, mas a pessoa muitas vezes ela tem um pouco de dificuldade de seguir na terapia, né? Eu não entendi, não sei que ligação que tem o seco com a cocaína, não entendi, Ronald. Seco, eu não estou entendendo o que é seco aqui. Então, assim, eu não sei se tu já saiu desse processo da cocaína faz um tempo e tudo, porque muitas vezes, né, porque a questão do sexo, ela age da mesma forma na mesma região do cérebro. Então, assim, a cocaína, a heroína, o açúcar, tá? O sexo, tudo isso, eles acionam, são comportamentos que levam ao aumento de dopamina, tá? Então, essa questão aumenta de fato a dopamina no cérebro. Então, faz com que a pessoa queira repetir repetidamente o comportamento, tá? Então, assim, é importante sim buscar, né, uma ajuda profissional. Eu não sei como é que é o teu acompanhamento. Você me perguntou ali alguma questão de valor de consulta e tudo mais. As técnicas eu estou explicando aqui, estou explicando para todos, mas assim, depois sobre valores e a forma a gente pode conversar. Você pode me chamar no direct e a gente pode conversar, tá? Mas eu não sei se você já passou por terapia, Ronald, mas é interessante sim você ver as suas questões, porque tá tudo interligado e bastante interligado com relação a essa questão do autoconhecimento, né? Sim, eu entendo que, imagino que tem a questão da vontade, porque isso se chama abstinência, quando se para. Por quê? Porque, como eu acabei de explicar, o uso da droga ou o uso de açúcar, como eu tô dando exemplo, ou a situação de sexo também, sempre em excessos, tá? Ele mantém a dose de dopamina alta no cérebro. Então, quando não se utiliza ou não se tem determinado comportamento que manteria aquilo ali alto, o que acontece é uma sensação de abstinência, porque é químico, tá? É uma situação química. A própria droga, ela vai gerar uma química, porque assim, é como se o nosso corpo fosse um grande laboratório de química. Então, todo o tempo estão acontecendo reações dentro dele, tá? Para que tudo funcione adequadamente, tá? Então, por isso que é importante ver cada situação de uma forma bem pontual, tá? Outra questão que faz muito com que as pessoas resistam à parte de terapia é deixar sempre para depois. Então, agora eu não posso, agora não dá. Então, a pessoa vai sempre deixando para depois, tá? E nunca dá tempo, acha que sempre... porque assim, é como se fosse no fundo, uma sensação de que, agora não dá, mas depois dá tempo, tipo assim, como se tivesse sempre um tempo ainda esperando, tá? E tudo bem, gente, tem um tempo esperando, entre aspas, porque assim, e aí, você tá fazendo o seu propósito de vida? Você sabe quem você é? E você sabe o que você veio fazer aqui no planeta Terra? Para que você... o que você veio fazer no planeta Terra e o que você tem de missão para cumprir, qual é o seu propósito de vida, né? O que você tem a realizar aqui? Então, quando você começa a encontrar e você sabe todas essas respostas, tudo bem, você vai ter tempo para perder, eu vou fazer a terapia depois eu faço. Não, porque você entende quando você acha todas essas respostas que você não tá aqui na Terra a passeio, tá? Você assinou como se fosse um contrato, né? Na hora que você pediu para nascer, porque você pediu para nascer, então você assinou como se fosse um contrato e você desceu aqui para realizar diferentes situações, diferentes coisas aqui na vida. Então, você tem esse propósito do que você vai realizar.
Então, enquanto você estiver fugindo, por exemplo, de se conhecer, de, através dos processos terapêuticos, buscar uma paz, uma tranquilidade, uma paz de fato no coração, você não consegue, você acha que está a passeio, né? Como eu brinco, que a pessoa acha que está a passeio na Terra, mas ninguém está a passeio. Então tem muitas pessoas que passam uma vida inteira e o que elas realizaram? Elas cumpriram de verdade aquele contrato que elas assinaram? Porque a maioria das pessoas não sabe nem quem elas são, o que elas deveriam fazer. Então o que no final das contas acontece? A pessoa passa uma vida, um dia ela vai lá e morre, e aí, o que ela fez? O que ela deixou? A gente tem no nosso mapa astrológico, em duas formas muito claras você encontra qual é a sua missão, tá? Um deles é no mapa astrológico, que o mapa astrológico ele é como se fosse uma foto do horário, do dia, do ano, do mês, tudo da cidade que você estava, que você nasceu, tá? É uma foto, e aí com isso você tem ali tudo determinado de qual é essa missão de carreira, missão espiritual que tu veio para cumprir aqui, tá? Então, o que acontece nessa situação é que você acha o que você tem para fazer. E um outro ponto que você encontra é nos seus números. Cada um de nós, todas as pessoas são regidas por números. O conhecimento dos números, gente, ele é muito, muito antigo. Ele é dos antigos, tá? Então, os números, eles têm uma força, tá? E isso tudo que eu tô falando é científico, independente de religião, porque eu não respeito todas as religiões, não me baseio em nenhuma religião. Eu tô falando tudo do que é científico, do que é estudado, de que vai nos trazer energias que impactam na nossa vida. Tá? A astrologia, um exemplo muito simples, é assim, é como se fosse por exemplo, o vizinho tá passando café e passou um vento, e aí o que aconteceu? O vento trouxe o cheirinho daquele café, tá? Isso é o mesmo exemplo como se fosse um planeta que ele rege a sua vida de acordo com a sua configuração do seu mapa astrológico, tá? Então as pessoas têm um determinado signo ascendente, uma lua regida por um determinado planeta, então ela tem um comportamento de acordo com aquilo. Então são diversos aspectos que fazem com que este cheirinho do café passe pelo seu nariz, ou o vento sopra para o outro lado e leva o aroma do café para o outro lado, tá? É um exemplo. E a outra forma que a gente tem regência da nossa vida são os números, tá? Então, através do teu nome completo, nome de nascimento, tá? Porque às vezes as pessoas casam e modificam o nome, tá? Então, o que significa isso? Você tem um nome de registro, o teu nome que está na tua certidão de nascimento, junto com a tua data de nascimento, dia, mês e ano. Isso te dá, através de cálculos numerológicos, qual é a energia que você tem constantemente batendo e soprando aí o cheirinho do café, entre aspas, em você, tá? Então, os teus números também te dizem muito, tá? Aí, se a pessoa casou, mudou de nome, ela pode, se ela botou o nome do marido ou da esposa, enfim, né, que hoje tem todas as duas possibilidades, você vai ficar com um outro cálculo numerológico, e você passa a vivenciar muito daquela energia daqueles números, tá? Isso significa que você tem algo da sua essência que veio cumprir aqui na Terra. Então, tudo isso, quais os planetas que te regem, quais os números que te regem, eles estão relacionados com o que é a tua missão. E então é muito interessante, porque as duas coisas são científicas. Quando você faz os dois tipos de mapa, o astrológico e o numerológico, você consegue perceber que os dois fecham muito, eles batem completamente, tá? Sim, Ronald, pode ficar à vontade, me chama ali que a gente conversa para você conhecer as terapias e assim, para todas as pessoas, né, gente, é bem importante essa questão do acompanhamento terapêutico. E aí nessa live que foi uma das lives feitas essa semana, que eu citei, né, então a terapia ou por psicanálise ou por técnicas integrativas, que elas são mais pontuais, é como se fosse com uma pinça, busca tal coisa e percebe aí como que vai lidar com aquilo ali.
Outras formas de terapia são as terapias em grupos, tá? E outra forma de terapia, que foi uma ideia que eu tive recentemente, que é desde junho que tá essa edição, e que agora é essa nova edição que tá saindo, é a dos grupos terapêuticos, tá? Então, eu desenvolvi um grupo terapêutico que acontece online no WhatsApp. Então, tem a proposta de, como se fosse um desafio de 21 dias, em que eu desenvolvi exercícios terapêuticos, tá? Que auxiliam muito as pessoas, principalmente para a pessoa dar aquele start, para ela começar a dar aquele início, tá? Então, assim, esse grupo, inclusive, ele começa amanhã, gente. Até o Ronald que tá perguntando, pode ser um bom momento para tu começar, Ronald, porque assim, eu hoje até tava revisando, gente, porque amanhã de manhã a gente começa, tá? O grupo de exercícios terapêuticos. E eu tava revisando hoje todo o conteúdo do grupo, que amanhã a gente vai estar nessa nova edição. Eu modifiquei algumas coisas com relação a esse grupo. Por quê? Porque eu quero a essência dele como a parte terapêutica, tá? Porque ele tem o Reiki, mas a partir desse grupo, a essência desse grupo é o terapêutico. Então, é justamente para que a gente tenha um grupo de pessoas que a gente possa interagir e a pessoa possa trazer ali no grupo as suas questões e a gente conversando ali, tá? Não é uma sessão individual que a pessoa vai trazer as suas questões, mas ela vai estar compartilhando com um grupo e um número seleto de pessoas. Então, mesmo que ela traga as suas questões no grupo, ela tá falando com poucas pessoas. E lembrando que eu sempre falo isso, nós nos relacionamos com pessoas semelhantes, então entendam que todas as pessoas que estejam no grupo, alguma coisa elas têm que vibrou energia e que estão todas naquela edição do grupo, tá? Então, assim, fica o convite, inclusive, gente, por quê? Porque as inscrições ainda estão rolando até hoje de noite, tá? Eu ainda tô recebendo inscrições até hoje à noite, então você consegue participar desse grupo. A gente começa amanhã, dia 20 de outubro, e vamos até o dia 9 de novembro, 21 dias, tá? Como que é? Todos os dias eu vou postar um exercício terapêutico, que vai um texto escrito para você ler e um áudio que eu trago, além daquele texto, falando mais algumas coisas que muitas vezes complementam. E propondo ali o exercício, né? Qual é o desafio do dia, tá? Então, é bem bacana, gente, é bem bacana. A outra edição foi muito legal. Essa edição vem bem com esse intuito, gente, como se diz, do foco terapêutico, tá? Então, muitas vezes é uma porta de entrada para quem não passou ainda exatamente por processos terapêuticos individuais, né? É uma forma bacana de começar e dali a gente também depois vê como pode ser uma possibilidade de ir para outras técnicas, tá? Então, é bem legal, tá? Então, fica o convite, já que eu ia até falar no final, tô falando aqui para vocês, já fica esse convite, tá? Sobre as resistências de terapias, então, uma outra questão é porque muitas vezes dói e dá preguiça de mexer no que tá lá bem guardado naquele inconsciente, né? Então, é um pouco complexo mexer em algo que dói, em algo que você não sabe bem, quando você abrir aquela caixinha, o que vai sair dali de dentro. Porque ali, dentro dessa caixinha, muitas vezes estão guardados as 7 chaves, os seus demônios. E aí, você vai ter coragem de pegar e sentar com eles e bater um papinho com seus demônios, com aqueles que te apavoram, com que dificultam? Demônios, obviamente, é uma forma figurativa que eu tô falando, mas o que eu quero dizer é sentar e abraçar o seu medo. Vamos trocar demônios por medo, então. Mas abraçar as suas dificuldades, compreender as questões que aconteceram, né? Sempre digo, gente, entendendo que ninguém é vítima de ninguém. Você não foi vítima da sua namorada, você não foi vítima do seu marido. Não existe vítima, gente, porque se você aconteceu alguma coisa na sua vida, sai da posição de vítima, porque você não passou por aquela situação à toa. Ai, gente, eu tava passando ali na rua, me puxaram, me colocaram nesse papel de eu passar aqui de vítima. Gente,
tô passando e tô sofrendo de vítima. Não. Se aconteceu isso, ninguém te catou aleatoriamente ali na rua e te colocou num papel de você fazer papel de vítima. Nós somos protagonistas das nossas vidas. Então ninguém te cata no meio da rua e te coloca naquele papel. Então, eu sei que é duro eu falar isso, né, para quem tá me assistindo, quem vai me assistir depois, mas eu sempre falo, gente, procuro falar com o maior amor, mas assim, se você passou por determinadas situações na sua vida, desculpa, mas você se colocou naquela situação. Você se colocou naquele papel e naquele comportamento em que pudesse estar numa situação que você se sentiu vítima, mas você não foi vítima. Por quê? Porque se alguém te fez alguma coisa, você se pergunta, o que você fez para aquela pessoa? Qual foi o seu comportamento, tá? Quem já me assiste sabe que eu gosto de deixar umas perguntas no ar. Anotem minhas perguntas e depois vocês fiquem exercitando as minhas perguntas, tá? Então vamos lá. O que aquela pessoa, o que você fez, você, aqui Facebook e Instagram, que é o contrário, mas enfim, o que você fez para aquela pessoa, qual foi o seu comportamento que fez com que aquela pessoa reagisse daquele jeito? Olha só, eu vou dar um exemplo mega forte, tá? E as mulheres, né, hoje em dia, mulher, empoderamento feminino, maravilha. Eu já fui feminista de bandeirinha, até que eu entendi que não existe vítima, não existe todo esse processo. Então, quando muitas vezes, né, a gente olha nos exemplos da mulher, a mulher que apanha, a mulher que ela foi vítima de uma agressão, isso é muito complexo, mas é ação e reação, tá? Por quê? Vamos lá. Se for analisar, e quando essa mulher começa... alguma mulher que esteja me escutando, se ela já passou por isso aqui que está presente, ela pode, se ela fizer uma autoanálise muito fria e muito verdadeira, podemos usar essa palavra, ela vai entender isso que eu estou falando. Porque se essa mulher perceber que em determinada situação, um pouco antes de ter acontecido uma violência doméstica, tá? Por exemplo, a mulher ter sofrido por uma agressão do marido, do namorado, enfim, do companheiro, se ela analisar e ela pensar assim, o que aconteceu minutos antes, um pouco antes daquela situação limite, né? Porque uma agressão, vamos concordar que é um limite, ok. O que aconteceu um pouco antes? Aí vamos lá, vamos ser bem sincera, tá, mulherada? Você torceu a boca pro cara, você olhou torto pra ele. Aí você vai me dizer assim, não, mas imagina, isso não é motivo pra ele me bater. Tá, não é motivo, mas quantas vezes você fez isso? Você faz sempre isso, tá? Então assim, quando a gente começa a analisar friamente, a gente sai da posição de vítima, né? Você começa a encontrar as suas respostas. E se alguma mulher que está me escutando já passou por uma situação dessas e ela fizer uma análise bem verdadeira, e gente, verdadeira não é verdadeira para contar para o terapeuta não, porque eu sempre digo, eu vou te conduzir, eu vou te ajudar, eu tenho a formação para isso e tal, mas quem vai realmente virar a chave e dar o start são vocês, é quem está passando pelo processo. E eu tô falando porque eu já tive os meus processos. E eu já tive pessoas que estavam desse outro lado que hoje eu posso estar para vocês. E as viradas e as chaves foi quando eu me dei conta, né? Então, assim, quando você tá ali e você realmente faz uma análise, esse exemplo, né? Que às vezes as pessoas questionam, julgam, né? Que eu tô dando exemplo de uma agressão feminina. Tá bom. Mas se a mulher olhar e analisar, ela vai realmente ver que já tem semanas, meses e anos que ela tá apurrinhando o cara e de repente ele fez aquilo. Não, ele não tá certo, gente. Ele não tá certo. Só que a questão é, essa mulher também precisa mudar o comportamento dela. Porque primeiro que pode ser que com esse cara já não dê mais, mas que seja para ela estar pronta para próximos relacionamentos. Eu costumo dizer que todas as pessoas que passam por um processo terapêutico comigo, o meu objetivo é ajudar a pessoa a melhorar os seus relacionamentos como um todo, porque você precisa se relacionar bem com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com os seus coleguinhas de trabalho, com os seus amigos, né? Com todas as pessoas, gente. As relações são a base da nossa experiência terrena. Tá? Então, você precisa se relacionar de uma forma adequada com as pessoas
para que você tenha esse retorno, né? Então é mais ou menos por aí. Então é exatamente isso, que eu tô lendo aqui alguns comentários, né? Então é isso, a gente tem ação-reação, a gente precisa ser mais protagonista, porque a gente é o protagonista, só que daí tem um negócio. Você vai dar o seu bastão para quem tá passando ali, ô fulano, você tá passando aí na rua, pega aqui o bastão da minha vida, passei o bastão. E você vai entregar o seu papel de protagonista para uma pessoa que tá passando. Olha que legal, me veio aqui uma coisa, uma pessoa que está passando, né? Isso é muito aleatório, mas vamos ver. Uma mulher muito carente, ou mesmo um homem muito carente, que ele do nada conheceu uma pessoa nova e começa a se relacionar, né? É uma pessoa solteira, digamos, e do nada conhece uma pessoa nova, começa a se relacionar com essa pessoa e ela, rapidamente, ela já está entregue. Me veio exatamente isso que eu falei, brinquei aqui de entregar o seu bastão, né, a sua chave da sua vida para uma pessoa ser o protagonista da sua vida. Uma questão dessa não deixa de ser, porque, gente, é muito legal você encontrar uma pessoa e você começar a ter um relacionamento amoroso, como esse exemplo. Tá bom, só que você, de cara, você vai chegar entregando a chave da sua vida. Eu não vou nem falar de chave de coração, porque se eu tô falando de ser protagonista da sua própria vida... Se você conhece, gente, é o amor da minha vida, pronto, você vai lá e entrega a chave da sua vida. Você diz assim, querido, agora você pode guiar a minha vida. Eu não sou mais a protagonista. Comanda aí o script. Gente, como assim? Sabe, você que manda. É você que vai vivenciar isso tudo, né? E é isso, o ser humano, ele nasceu para se relacionar. Só que ele nasceu para se relacionar e ele... muitas vezes tem este desafio para vivenciar. E aí é bem legal, porque quando eu comecei a estudar essa parte dos números, eu fiquei muito encantada, porque inclusive a gente tem alguns números que nos regem, que nos favorecem plenamente, mas a gente não tem todos os números ali, e cada um deles tem a energia deles, tá? Então, a gente muitas vezes vem com um desafio de que a gente não tem a energia daquele número na nossa vida. Então, por exemplo, as pessoas que estão lá patinando na prosperidade, nas dívidas e muitas coisas, muitas vezes elas não são regidas por um determinado número que está mais relacionado à questão do trabalho e dessa questão. Embora... por exemplo, essa questão de trabalho, de dívidas, de escassez, isso está muitas vezes também relacionado a questões que venham lá de tudo que eu já falei, só que eu já acabei falando para o relacionamento amoroso, mas para o sentido de prosperidade, de trabalho, de dívidas ou não, de escassez, de sensação de falta, também está muito relacionado a questões que você viu na sua infância e que você pode estar repetindo comportamentos de papai e mamãe. Lembrando sempre que não é que papai e mamãe sejam errados. Papai e mamãe daquela época, eles fizeram o melhor por você. Só que você, hoje adulto que está me assistindo, você ficou com isso gravado no seu inconsciente de uma forma que você registrou a fotinho do papai e mamãe modelinho daquela época de infância. Tá? E aí muitas vezes se a gente for puxar e analisar, o que tu acha? Tu vai achar um papai ou uma mamãe que eles tinham, nesse exemplo de escassez, de falta de dívida, que eles vivenciaram isso ou até ainda vivenciam. Então qual é a probabilidade? Se você não buscar esse entendimento, esses processos terapêuticos, você repete isso na sua vida, tá? E quando você vê, você tá no meio de tudo isso, tá? E vamos lá, vamos dar um exemplo, vamos completar um pouquinho sobre isso, tá? Não é... Tá indo para esse lado, eu vou comentar uma coisa com vocês. Quando a gente fala de prosperidade, de financeiro, a gente tá falando de algo que é regido pelo papai, tá? E aí a mamãe tem outras regências, então... Por exemplo, você vê uma pessoa que ela odeia papai, tá? Ela não se relacionou bem. Ontem eu tava vendo uma entrevista no YouTube de uma pessoa que é bastante conhecida aí na coisa, mas era um outro segmento. Só que ela falava que ela tem uma filha de 24, 26 anos, 24 anos, eu acho.
E num determinado ponto, ela separou e ficou com um monte de dívidas do marido, teve que correr atrás, trabalhar, sustentar a filha, que era criança na época, e isso a menina hoje deve ter uns 24 anos. E aí, num determinado ponto, perguntaram e ela falou: não, mas a minha filha, ela não gosta do pai dela, ela não gostou do que ele fez, do que aconteceu, e ela não se relaciona com ele. Aí eu pensei na hora assim, essa menina não tem o trabalho estabelecido, ela não tem a vida financeira dela fluente, né? E a probabilidade de ela ter ou fazer dívidas na vida dela é muito grande. Por quê? Porque existe uma coisa que está na Bíblia, independente da religião, para todas elas, e que está escrito assim: honrar papai e mamãe, né? Não é bem assim, eu não sou muito boa dessas frases, mas vocês sabem que tá lá e o sentido é esse, tá? Então, o que isso significa? Significa que para você ter afluência em todos os aspectos da sua vida, tá? Você precisa estar com o coração tranquilo, verdadeiramente com seu papai e com a sua mamãe. Então, esse exemplo que eu trouxe, que eu vi ontem na entrevista, eu quase que me choquei, mas realmente estava muito de acordo com a linha de trabalho dessa pessoa, que nem é na área de terapia, tá? Mas, e aí cada um com cada um. Só que, às vezes, é isso que eu fico até triste de ver, porque às vezes as pessoas ficam remando tantos e tantos e tantos anos em uma situação. E aí, por exemplo, eu vendo isso assim, gente, como que é a vida dessa pessoa, né? Por quê? Porque o segredo por exemplo, do financeiro, da prosperidade é a relação do papai. Por quê? Porque o papai, ele representa o yang, tá? Isso, quem estuda o taoísmo, a gente sabe que tem o yin e o yang, tá? Rapidinho, para quem não conhece, o yin é o feminino, é a mulher, é a introspecção, é a lua. O yang é o homem, a expansão, é a energia do masculino. Então, o que é a energia do masculino, gente? É a expansão, o sol, essa prospecção, tá? E a parte da carreira, ela tá relacionada a isso. Então, essa prosperidade das pessoas em geral, quando a gente fala de escassez, de falta, ou a prosperidade indo bem, tá relacionado com o papai. Então, quando a gente vê as pessoas que falam, e é muito comum a gente ver mulheres que foram à luta e que criaram filhos sozinhos, né? E aí, independente de como foi com essa questão dessa vivência dessa mulher, o filho não tem nada a ver com isso, tá? E aí, quando eu escutei nessa entrevista que a moça disse: não, a minha filha não gostou do que ele fez. Tá, mas olha só, ela vai continuar sendo a filha e ele o pai. Agora sim, quando o filho toma a dor daquela mãe e por isso fica com raiva daquele pai ou alguma coisa nesse sentido, o que no final acontece é que quem tem a vida travada é aquele filho. E aí vocês podem me escutar e falar assim: não, mas nada a ver, minha vida flui, tá tudo bem. Pois é, só que às vezes a tua vida pode estar fluindo até que chega um determinado ponto que ela para. Simplesmente a vida para porque você chegou no limite do que dava. A partir dali você precisa parar e olhar para isso, resolver isso, tá? Então, quando a gente olha para essas questões de papai e de mamãe, a gente precisa parar e perdoar e olhar. Só que, gente, eu sei que quando fala perdoar, a pessoa fala assim: não, já perdoei. Ou assim, como Freud disse, né? Não, imagina, eu não odeio papai e mamãe, tá? Por quê? Porque em plena consciência, em sã consciência, como se diz, quem que vai dizer eu odeio o papai? Talvez essa menina que eu dei o exemplo, que foi que eu ouvi lá. Ouvi a mãe dela falar, tá? Mas assim, se a pessoa diz declaradamente isso, tá bom, tá consciente isso. Só que a maioria das pessoas, elas vão dizer que tá tudo bem, ou elas idolatram o papai ou a mamãe. E o idolatrar, gente, também não é legal, porque é o outro extremo. Porque quando se idolatra é porque de fato alguma coisinha ali aconteceu também que tem aquele comportamento de idolatrar, tá? Então também precisa ser visto e analisado. E muito relacionado também a questões de relacionamentos, tanto para homem quanto para mulher, está de acordo com
também essa relação que você ficou do modelinho do seu papai e da sua mamãe. Por quê? Porque a mulher, ela vai buscar o parceiro dela, tá? Como sendo o modelinho cópia do papai, tá? Gente, isso não é consciente, tá? Então, quando se fala que a mulher casa com seu pai, é porque ela buscou algo que, no fundo, ela viu algo do seu pai, tá? E o homem também. Então, o homem busca uma mulher que é alguma coisa da essência daquela mulher, se tu olhar, tem a ver com a mãe desse homem, tá? Isso, nada disso é consciente, isso tudo é inconsciente. Qual é a grande sacada? Se você tá sempre repetindo situações que não dá certo e tudo mais, é porque você precisa resolver questões que você tenha com seu papai e com a sua mamãe, porque digamos que seja com a mamãe, mas você já coloca o papai no meio, porque a gente tem que ver os dois lados. Por quê? Porque eu expliquei, é yin e yang, é esse equilíbrio que vai fechar essa parte do equilíbrio, tá? Que são energias, é como se fosse o preto e o branco, tá? Então, você vai perdoar os dois, e isso eu ensino no meu, durante o processo terapêutico que a pessoa passa comigo, tá? Como que vai fazer essa parte com relação ao papai e mamãe, e eu sempre acabo tocando nisso, gente, porque isso aí tá a chave de muita coisa, tá? Então, quando você acha, por exemplo, repetindo relacionamentos, sempre vão acontecendo situações que se repetem, então a pessoa, por exemplo, ou a mulher ou o homem, casa e descasa, ou namora e desnamora, pessoas que sempre dá algum mesmo tipo de rompimento, tá? Brigas, violência, por exemplo, como eu citei antes, ou enfim, outras questões, tá? Quando isso vai acontecendo, o que a gente precisa? A gente precisa perdoar, a gente precisa buscar em processo terapêutico, de novo, nos conhecendo, entendendo quem a gente é, o que aconteceu, entendendo que ninguém é vítima de ninguém, porque lembra, gente, papai e mamãe foram criança. Papai e mamãe, se a tua infância não foi boa, se a tua infância foi ruim, se você só lembra e tem a compaixão de lembrar que o seu papai e a sua mamãe, eles foram criança. O teu papai pode estar com 80 anos, mas ele foi criança. Que porcaria de infância talvez esse papai tenha tido, né? Ou essa mamãe. Então você precisa, de fato, entender e olhar para esse seu papai e sua mamãe, entendendo o que ele pode ter passado. E de acordo com o que ele pode ter passado, começar a entender, assim, por isso que essa pessoa, ele age desse jeito, por isso que ela age desse jeito. E quando tu começa a compreender, você começa a ter um olhar, um amor incondicional, um perdão verdadeiro e uma gratidão porque essa pessoa te ensinou a ser quem você é. E se você não está satisfeito com o que você aprendeu e é o que você é, você tem terapia para resolver isso, e você é o protagonista da sua vida, e você vai resolver a sua vida. E você tem profissionais para fazer isso. E você. E tá vendo que eu tô repetindo um monte de você? Porque tá na tua mão. Entendeu? Não é aleatório, eu não tô falando aleatoriamente você, porque você de fato tem tudo na tua mão, tudo para resolver, né? Então, assim, a gente busca essas questões e resolve, e é bem importante resolver esses pontos para que você comece a ter fluência. E aí vamos lá, o que vai acontecer depois que você começou nessa caminhada, começou a enxergar tudo isso, né, das questões de pai e mãe, o que aconteceu, fez terapia, tá melhorando e tal. O que acontece? Você vai aumentando a sua frequência, porque vai ser, quando a gente começa a trabalhar tudo isso, expandir a consciência, se conhecer a sua própria história, o que acontece é que você começa a se elevar e aumentar essa consciência de tudo. Quando você começa a aumentar a sua consciência, o entendimento, a compreensão de tudo o que aconteceu, saindo da posição de vítima, entendendo que você não foi vítima, você subiu um degrau. Quando você sobe esse degrau, voltando que o exemplo de relacionamento, quando você digamos, o exemplo que eu dei por último, as pessoas estavam se relacionando só com pessoas erradas, digamos assim. Quando você começa a trabalhar tudo isso e se elevar, a próxima pessoa que você vai conhecer já vai ser uma pessoa que vai estar numa frequência desta nova pessoa que você é, tá? Então, por quê? Porque você elevou tudo isso, você teve uma outra compreensão.
e agora você está pronto para se relacionar com uma pessoa diferente das que você se relacionava antes, e não quer dizer que as pessoas que você se relacionou, elas tenham algum defeito ou tiveram algum problema, porque lembrem-se que naquele momento, tanto você quanto aquela pessoa que se relacionou contigo, ela tinha algo que estava para ser resolvido. Então vocês dois foram na vida um do outro, professores, para ajudar com que essa pessoa também subisse um degrau. Então, hoje você subiu um degrau, conheceu uma pessoa, conhece daí uma pessoa que está mais alinhado com a tua nova vibração. Provavelmente os seus ex-relacionamentos, as pessoas não ficaram paradas, elas também aprenderam com você e continuaram evoluindo e subiram o degrau dela para estar com uma pessoa que é a pessoa mais adequada daquele momento, tá? E assim vai. Agora, de fato, quando você tem todas essas questões relacionadas à sua infância, papai e mamãe resolvidos e perdoados no seu coração, é a maior probabilidade de você se relacionar com pessoas que te tragam, que estejam mais próximos desse teu novo eu, dessa tua nova pessoa, tá? E esse é o grande ponto, por isso que muito se fala, quando as pessoas estão passando pelo processo terapêutico, estão naquela busca de melhorar a si mesmas, talvez seja o momento de você também ficar sozinho ou sozinha. Por quê? Porque você tá no meio de um monte de confusão, você tá buscando entender quem você é. Por frequência eletromagnética, por vibração da mesma frequência, o que vai acontecer, gente? Se você tá vibrando um monte de confusão, porque você tá confusa, tentando entender quem você é, qual é a probabilidade de você frequenciar e esbarrar numa pessoa que esteja tão confusa quanto você, né? Então é aquela história. Durante um período, e por que não ficar sozinho, sozinha, para se conhecer, entendendo todos esses processos, né? Então, gente, é bem bacana, vale a pena muitas vezes, por um tempo abdicar pro teu autoconhecimento e por se dedicar em estar uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor, buscar resolver as suas questões, os seus processos terapêuticos, para quê? Quando você estiver num outro patamar, subiu um degrau, alguns degraus, você tá pronto para encontrar uma pessoa que também tá lá do jeito dela, trabalhando o seu processo, tá? Então, gente, eu vou concluindo aqui, porque o que acontece? O Instagram, ele vai cair a live em 1 hora, e eu tô cuidando do horário que tá quase fechando essa hora. E as últimas vezes que eu bati o limite, antes eles nos avisavam 1 minuto antes. Mas agora eles avisaram, acho que tá avisando 30 segundos, ou não sei, muito rápido, tá? Então pode nem dar tempo de eu me despedir de vocês, tá? Então assim, gente, eu até fiz umas anotações para falar um pouquinho para vocês, mas do nosso início de resistir a terapias, a mudar, foi indo para um outro caminho, mas eu acho que um caminho muito legal, porque falamos aqui de diferentes questões que são essenciais. Você sair dessa barreira da resistência para ir buscar a sua mudança, porque é a partir da sua mudança que você vai voar para resolver e vivenciar os seus desejos profundos, os desejos da sua alma, gente, porque a nossa alma, que é nela que moram os nossos desejos, né? Os nossos desejos moram na nossa alma, olha que lindo, né? E é lindo mesmo. Então, Jung foi um dos que trouxe isso muito forte pra gente, tá? Então, agora anunciou que eu tenho 2 minutos, viu? Já tava um pouco antecipada, tá? Então, gente, assim, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Vou deixar o último recado, lembrando que o grupo terapêutico com o Reiki, porque vai ter emanação de Reiki para todos do grupo, mas a essência são os exercícios terapêuticos, inicia amanhã de manhã. Você tem até hoje, às 23h59, para realizar a sua inscrição, tá? Aí assim que você confirmar o seu pagamento, a gente te adiciona no grupo e amanhã a gente começa, tá? Quem quiser informações, pode procurar na biografia do meu Instagram, ou pode me chamar aqui no direct, e aí a gente organiza isso para você ser rápido e aproveitar para se inscrever e participar do grupo que começa amanhã. Tenho certeza, gente, que vai ser um grande start, um grande início para essa mudança e também quebrando essa barreira de resistência para mudar, porque o objetivo é a gente transmutar,
tá bom? Então eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Instagram, aqui no Facebook, tá? E vou ver se eu consigo salvar aí esse vídeo, se vocês quiserem enviar para alguém que possa se interessar por essas partes terapêuticas, por todos esses processos. Quem ainda vê hoje pode ter chance de se inscrever. Quem vocês acham também que possa se interessar por esse grupo terapêutico, gente, envia para as pessoas, peçam só para elas entrarem em contato logo mais, porque nós vamos fechar, como eu disse, até mais tarde, tá bom? Então, beijos infinitamente nutritivos no coração de vocês e até o próximo Poção Mágica de Gabi, segunda-feira que vem às 18h20, eu aguardo vocês aqui. Beijos infinitos!